Quando a gente está dentro de corporações, muitas vezes existe um desequilíbrio entre times técnicos e times de negócios. E às vezes esse desequilíbrio é muito grande. Eu chego a mencionar muitas vezes que existem abismos. Então a gente tem ali formas de trazer soluções, e aí trazendo para o viés do evento, né? Soluções em dados, soluções em inteligência artificial, mas as áreas não estão se comunicando. Ou a própria academia, né? A gente tem muito aquela questão da pesquisa científica, mas às vezes a gente está descolado da realidade das corporações, né? Então, foi muito pensando nisso que eu criei esse projeto de levar um letramento em dados e inteligência artificial para dentro das corporações. Então, esse tem sido o meu projeto nos últimos tempos, principalmente pensando em capacidades analíticas, pensamento crítico, aquilo que a gente já vinha falando aqui. E com base nisso tudo, eu tenho uma pergunta para vocês e eu queria ouvir de vocês. De que forma vocês entendem que a educação corporativa ela pode ser mais do que apenas um treinamento, mas realmente transformar a cultura das empresas? E quando a gente fala de levar dados, levar esse conhecimento, a gente está falando de implementar uma cultura nova, uma mudança de paradigmas, né? Implementar uma cultura data-driven. Mas não é uma coisa que pode vir do topo. Não é toma aqui e vamos impor uma cultura. Não é assim. Então, como vocês entendem esse cenário, que não é apenas fornecer um treinamento, mas implementar uma cultura e os desafios nesse sentido? Posso começar. Vai lá. Você sabe que a minha formação no mestrado, no doutorado, foi em pesquisas qualitativas, né? E eu fiz uma formação bem densa em antropologia para conseguir navegar, né, nessa lógica da... Na verdade, no primeiro momento eu fiz mais psicologia, entrei na psicologia, mas aí eu tinha muito experimento e eu achava muito pouco conveniente um experimento social, né? Um experimento de consumo. Assim, o laboratório da área de marketing e a minha área de comportamento do consumidor é a rua, a loja. E fica muito artificial. Isso é a minha visão, né, gente? Fica muito artificial tu transpor isso para dentro de um experimento, né? Faça de conta que você... Imagine que você está... Não, as pessoas já compram. Por isso, muito por isso, eu optei, então, por ir para o lado da antropologia. Na antropologia, assim, por mais que a gente transforme as nossas carreiras, a gente carrega conosco o nosso histórico. E nada é deixado, né? Tudo isso nos potencializa e nos traz uma visão que, de outra forma, nós não teríamos, né? Isso facilitou muito a minha navegabilidade pelo mundo da educação corporativa. Porque, principalmente porque na antropologia a gente entende o que é cultura e como é que a cultura se forma, né, dentro de comunidades de seres humanos. E a cultura, ela, por mais que ela tenha alguns drives, né, que são normas, rituais, valores, ela está em constante mudança. Ela pode ser aprendida, ela tem uma durabilidade, ela é estável, mas não é imutável, mas ela dificilmente vem de cima para baixo, né? Ela tem uma questão de se replicar a partir da convivência social, a partir da observação. Por óbvio, ela vai mudar, tem alguns catalisadores dessas mudanças, como, por exemplo, a mídia, né? Posições de destaque. No caso das empresas, a gente sempre fala assim a história do líder, dos fundadores, né? Tudo isso ajuda a construir uma cultura. E aí, quando você chega na empresa, e as empresas não, em geral, não têm essa visão, né? E acham que a cultura ela é uma coisa orgânica, né? Que vai acontecer. E esses drives que podem catalisar e nortear a cultura para algum caminho, eles nem sempre são devidamente observados, né? E aí, um empresário, né, que tem um time, né, uma empresa, ele tem a opção de querer criar, ou seja, querer vetorizar a sua cultura, no sentido de que atuar sobre esses drives, ou deixar a coisa correr, e as coisas nem sempre, quando correm, vão ao encontro do que a empresa deseja. Nesse sentido, Fran, é preciso que haja uma forte atuação, e aí eu não acho que é do RH, né? Não acho que é do RH, mas eu acho que é o papel das lideranças da empresa, de entender que a cultura, ela pode sim ser estimulada. Então, quando a gente fala de
cultura de aprendizagem, cultura de dados, data-driven, com uma cultura de apoio, né? De diminuir aquela coisa de... Equalizar. Exato. E isso pode ser estimulado. E isso, as lideranças têm na mão esse poder. Né? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.